mas eu vou deixar com o Edu. Edu, é contigo, meu irmão. Vai lá. Muito obrigado. Depois dessa introdução fantástica, desse recepção calorosíssima, que delícia estar aqui com vocês, que alegria estar aqui sendo o primeiro palestrante convidado a falar na Enob. Cheguei primeiro. Que alegria. Olá, meus amores, boa noite para quem não me conhece. Muito prazer, eu sou Edu Parmigiani e sim, vou tirar o elefante branco da sala. O meu sobrenome é sobrenome de comida, é mal de família, não tenho culpa, gerou muito bullying na escola e é isso, é Eduardo Parmigiani, igual bife. Imaginem as piadas, como que não foi? Eu sou mago, cientista da religião, e eu falo de magia e espiritualidade para pessoas comuns. E eu vim aqui contribuir um pouco com o conhecimento de vocês pra gente falar um pouquinho sobre arte ancestral. E eu achei muito legal porque nessa introdução incrível aqui da Enob, o Magog falou um pouquinho sobre as tradições antigas e a gente tem muito essa visão dos famosos grimórios medievais, essa magia europeia, e a gente se esquece das práticas que fazem parte da nossa cultura e da nossa raiz. Eu tô aqui para falar para vocês sobre benzimento. E aí vocês vão falar assim, Eduardo, e benzimento, prática mágica, como é que é esse lance? Como é que é esse negócio? Amores, primeiro de tudo, vamos entender que quando a gente fala de prática mágica, prática energética, nós estamos falando de qualquer prática ou técnica que visa criar uma transformação na realidade de alguém, seja interna ou externa. Basicamente é isso que é magia. Crowley e tantos outros já definiram magia como a arte de transformar a realidade de acordo com a minha vontade. O benzimento nada mais é do que impor através da imposição de voz, das mãos, dos gestos, dos símbolos e dos elementos tão tradicionais, ancorar uma energia de transformação em favor de uma pessoa e, por que não, de si mesmo. Aí a gente tem o famoso autobenzimento. Então o benzimento é mais uma técnica energética e eu diria que é uma técnica extremamente interessante para se conhecer. Eu gosto muito de pesquisar e estudar sobre as práticas e viajando e dentro desse universo do benzimento, buscando informações, uma das coisas interessantes que a gente começa a olhar é como o benzimento foi uma prática que se manteve estruturado, mantendo a sua tradição enquanto ainda se evoluía e se adaptava junto com as pessoas. Por exemplo, todo mundo aqui já está acostumado a ter visto benzedeira benzendo fotos. Coisa super tradicional, normal. Então, foto não dá em árvore. Não foi sempre assim. Antigamente, as benzedeiras não benziam presencialmente ou algum objeto ou peça de roupa da pessoa. Não havia a transferência de energia através de uma foto. Isso foi quando a foto se popularizou. E eu falo de popularizar mesmo, porque as fotos foram, por um tempo, partes de uma elite que tinha condições de serem fotografadas e pagarem pelo processo de se ter uma foto. Com o tempo, com a popularização, aí sim, as pessoas começaram a ter esse novo elemento de conexão com a pessoa, a partir da imagem impressa dela. E a partir disso começou-se a ministrar a bênção, a abençoar essa pessoa, a causar transformações na vida dela, à distância, usando a imagem dessa pessoa como âncora de conexão. Estou dando esse exemplo aqui para você entender que no mundo que a gente vê cada vez mais tradições, contextos, inclusive religiosos, ficando parados no tempo, muito obrigado, meu querido, parados no tempo, onde a gente vê costumes sendo mantidos que já nem se encaixam mais na nossa sociedade, que já não embarcam e não abraçam mais as pessoas, a gente vê que o benzimento tem se mantido de uma forma relevante, tem se mantido atualizado, respeitando e honrando as pessoas. Sem falar que o benzimento é honrar a sabedoria dos nossos ancestrais. O benzimento, ele se manifesta de múltiplas formas em múltiplas culturas. No Brasil, o benzimento à brasileira, como eu gosto de falar, ele tem uma pitada de tempero diferente. Pensa em culinária, eu gosto de comparar as coisas e comparo muito com comida, talvez porque meu sobrenome é Parmigiani, talvez, mas minha família também era família de restaurante, então minha família gostava de cozinhar e eu estava sempre por perto. Eu gosto de comparar culinária com magia. Quando você viaja, ou até mesmo aqui em São Paulo, tem inúmeros restaurantes, tem restaurante de culinária oriental, culinária italiana, portuguesa, árabe e por aí vai. Cada culinária tem o seu estilo, a sua forma. Da mesma forma, o processo de ministrar e transferir a energia para as pessoas,
através de uma bênção, de um benzimento, muda de nação para nação, de cultura para cultura. E o Brasil, ele foi formado em seu conhecimento principalmente por 4 grandes povos. Nós temos o povo originário. O povo originário dessa terra já tinha suas práticas energéticas, os seus trabalhos com ervas, eles já existiam. Nós temos também os povos africanos, que foram trazidos para cá durante o período chamado de colonização. Nós tivemos muitos povos africanos que foram tirados de sua terra e trazidos para cá, e eles trouxeram também a sua cultura e os seus saberes. Tivemos também uma influência depois da grande imigração europeia, onde vieram para cá também muitos povos nômades, ciganos, por assim dizer, e também pagãos, buscando uma nova oportunidade na prometida nova terra. E essa mistura de conhecimentos dos povos originários, africanos, nômades ciganos, pagãos, foram culminando no que hoje a gente conhece como benzimento, que eu chamo de a brasileira. Se você for estudar sobre o benzimento em Portugal, por exemplo, é bastante diferente. Tem nuances e mudanças muito características da cultura daquele povo. Nós, aqui no Brasil, somos uma grande mistura de culturas e saberes. Um país de tamanho continental. O próprio benzimento no Brasil muda muito se você for ver um benzimento do sul para um benzimento do norte. Completamente diferentes, algumas práticas são muito diferentes, muito variadas. Até os elementos utilizados mudam porque é aquilo que tem mais disponível e de fácil acesso dentro daquela localidade. Então, o ponto que eu quero trazer para vocês para começar aqui, de quando a gente fala de honrar ancestralidade, de honrar o que é nosso, o que é das nossas raízes, a gente não ficar só embasado naquilo que é do grimório europeu, da magia nórdica, céltica, egípcia, essas grandes mitologias que persistiram pelo tempo e que muitas vezes a gente se conecta, né? E vamos falar sobre Vênus, e vamos falar sobre Afrodite, não tem nada de errado, mas é interessante a gente também tirar um tempinho para olhar coisas que estão aqui tão próximas a gente e que, para muitos de nós, existe até mesmo uma memória afetiva. Eu não tenho benzedeiras na minha família. Porém, quando criança, era muito levado em benzedeiras. Sempre que não dormia, chorava, estava com algum problema, era levado na benzedeira. E acompanhei muitos dos meus primos sendo levados na benzedeira. A última pessoa que eu acompanhei ir na benzedeira foi meu irmão. Eu tenho 14 anos de diferença dele, e então eu já era bem mais velho, e eu cheguei a acompanhar ele uma vez, indo ver ele ser benzido. Então, faz parte da nossa sabedoria popular, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história. E o benzimento, ele é também um grande símbolo de resistência, não só dos povos que vieram para cá e cederam seus conhecimentos, mas também para hoje. Enquanto a gente tem cada vez mais uma glamorização e um acesso a um conteúdo de outros países, ainda mais com a internet, a gente cada vez consegue acessar mais informações de fora, mas a gente tem se esquecido das práticas de dentro. Eu sou o mestre em Reiki. O Reiki, ele nasceu no Japão. E também é uma prática de imposição de mãos. Linda, mas que tem uma estrutura e uma função bastante diferente do benzimento. A gente usa o Reiki em determinadas situações e contextos, e o benzimento cabe-se em vários outros contextos bem diferentes. E por que não também aprender algo que é nosso? Que tem a nossa história, nosso DNA, nossa memória afetiva. Por que não? Por que não se propor a conhecer um pouco mais? Às vezes eu provoco as minhas alunas, falando o seguinte: vamos lá, cita para mim o nome de 4 apóstolos bíblicos. Fácil. Galera certa. Diga o nome aí de 3 deuses gregos. 5. Galera certa. Diz para mim o nome de 5 deuses nativos brasileiros. Aí trava. Tupã. Tem Tupã também. As pessoas travam.
por que que a gente vai conhecer tanto as mitologias nórdicas e temos o Thor e temos Odin, Loki, ainda mais com a Marvel que popularizou muito, né, a mitologia nórdica, temos os deuses egípcios, sabemos os nomes de realezas egípcias, né, famosa Cleópatra, que agora nas redes sociais mais rápidas todo mundo está fazendo a sua assunção do arquétipo de Cleópatra, né? Sabemos, vamos fazer um banho para Afrodite. Quem é que cuida do amor quando o assunto é os povos originários brasileiros? Será que não existe? Ou será que a gente esquece de olhar para a cultura e para porque a gente tem pertinho da gente? Próximo, coladinho. Será que falta informação, falta material? Ou será que falta dar foco, trazer luz sobre, acender a lanterna e iluminar esse canto escuro onde essas informações estão? Porque as informações existem. Muitos lutaram para manter essas informações vivas ainda hoje. Tem-se uma luta para manter isso. Será que a gente está dando importância? Será que faz sentido pra gente conhecer um pouco da matriz que forma a nossa história? A gente tem a felicidade de hoje ter uma popularização muito maior do que nós conhecemos como os orixás, por conta do candomblé, da umbanda, por se falar muito disso, por muitos artistas levantarem essa bandeira, que também foi um povo que foi tentado apagar de tudo quanto é forma. Quando eu falo dos povos que vêm trazer os saberes do benzimento, eu falei povos originários, né? Popularmente chamado de povos indígenas, povos africanos, pagãos, ciganos. Eu não falei dos cristãos. É porque os cristãos, eles não contribuíram com a estruturação do benzimento, mas sim com a roupagem, a partir de um processo chamado catequização. Os povos originários não podiam mais cultuar os seus deuses. Tinham que cultuar os deuses cristãos. Ou o Deus cristão e a estrutura cristã. Da mesma forma, os povos africanos trazidos para cá. Apaga-se a tua história, apaga-se os teus saberes, abandona a tua crença e você vai agora seguir a minha visão, a minha cosmovisão. Foi nesse momento em que começou a haver alguns sincretismos, que Ogum ganha a roupagem de São Jorge, Iemanjá era Nossa Senhora dos Navegantes, e por aí vai. Essas roupagens cristianizadas para poder manter uma informação, um culto, prestar-se uma homenagem, oferendas, devoção e rezos, numa nova fórmula para preservar a própria vida. Se hoje nós temos acesso ao benzimento, mesmo que com a roupagem cristã, como muitas das benzedeiras ainda faziam seus rezos para Nossa Senhora, o Pai Nosso, temos que entender que esse benzimento com as roupas cristãs foi um benzimento de resistência, de sobrevivência. A gente está às vésperas da Semana da Consciência Negra. Entender que o benzimento tem uma raiz africana, tem uma raiz que não é cristã, tem influências de saberes de outras culturas e culturas milenares, é poder resgatar um pouquinho dessa consciência, dessa coisa não europeia e nem europeutizada. Benzimento, ele é vivo, ele é pulsante e ele está fincado nos saberes e na vida de nossos antepassados. Meu convite para você é que você possa mergulhar dentro desse universo e conhecer um pouco dessas técnicas que, na pior das hipóteses, vai fortalecer as suas práticas mágicas
independente de qual vertente você siga. Porque, basicamente, vamos lá, o que é benzimento? Eu tô aqui meio de olho nos comentários. Tô aqui dando uma olhadinha nos comentários só pra ver aqui de vocês. Vamos lá. Qual que é a base do benzimento? O que é quando a gente pensa em benzimento, em abençoar, primeira ferramenta, referência técnica. Poder de palavra. E vamos lá. Caros magistas, bruxos, magos, magas, sacerdotes e trava-línguas. Sacerdotisas que estão aqui acompanhando. Dentro da prática mágica, palavra é importante? E aí? Pode comentar. Palavra é importante? Na evocação, na invocação, num banimento, na hora de conjurar, na hora de enfeitiçar, palavra é importante? Com toda certeza. Com toda certeza. Da mesma forma, o benzimento ele se baseia como primeira ferramenta o bem dizer. Usar a voz para transmitir, encaminhar, direcionar, inclusive moldar energias a fim de fazer essa transformação. Os gestos e os elementos são acessórios potencializadores, assim como qualquer grimório de bruxaria que você encontrar por aí vai falar que você pode desenhar um símbolo mágico no ar com a varinha. Se não tiver varinha, usa o dedo. Qualquer livro introdutório sobre magia vai te dar isso. De que a varinha é um elemento que traz poder e potência? Com certeza. Mas ele, na sua ausência, pode ser utilizado o dedo? Pode. Da mesma forma, os elementos e os gestos dentro do benzimento potencializam, carregam, auxiliam no processo, mas a principal ferramenta é a voz. É a palavra e saber usar essas palavras. Aprender o benzimento não vai só te permitir abençoar, bendizer, mas também vai potencializar toda prática que utilize da tua voz. Toda prática da qual você precisa executar usando palavras, você vai poder utilizar com a sua voz. E uma voz que ganha potência e consciência. Porque se magia tem ligação com a vontade, como a gente já definiu inicialmente, então o que a gente faz inconscientemente, sem perceber, sem intencionar, não é o trabalho de alguém que sabe lidar com energia. A gente não trabalha de forma inconsciente. Sem conhecimento, sem visão. Ai, falei e aconteceu. Não é essa a postura de alguém que lida com energias, principalmente com maturidade. Então, entender as palavras, as suas potências, as suas forças, é uma ferramenta muito bem desenvolvida dentro do benzimento. Entender como que essas palavras, dentro da prática, vão conduzir e gerar as mudanças necessárias para que ocorra o resultado assim esperado. E vamos e convenhamos, magia é para ter resultado. Magia sem resultado é só um passatempo esquisito. Ai, o que você faz de fim de semana? Ah, eu acendo umas velas, uns incensos, batuco uns tambor, canto umas músicas, balanço uma varinha, e aí? Nada. Ah, vai assistir Netflix então, como a gente consegue conversar da mesma coisa? Magia sem resultado é só um passatempo esquisito. Portanto, ter a consciência dentro de um processo e poder causar transformações, seja internas ou externas, em você ou em terceiros, é a habilidade básica de alguém que pratica um trabalho energético. É o mínimo do mínimo.
E se você, por algum motivo, não está alcançando os resultados, temos coisas a serem lapidadas. Coisas a serem trabalhadas. Du, conta pra mim um pouquinho sobre o que a gente pode usar a partir do benzimento. Porque quando a gente pensa em benzimento, a gente está falando muitas vezes, essencialmente, em tirar uma dor. A gente ia muito na benzedeira por causa disso. A criança não dorme, tá chorando, tá com algum problema, tá com um bicho geográfico, tá com uma herpes, uma aftazinha. Popularizou-se, e a gente tem que entender contexto histórico, que o benzimento calhou para nesse local de cuidar fisicamente, numa época principalmente em que a gente não tinha um acesso facilitado à saúde. Se a gente olhar, eu sou de 90, dos anos 90, eu tenho 33 anos. Eu sou dos anos 90, né, do ano 90. Nessa época, se eu não me engano, foi em 93 que o SUS nasceu. Então eu já tinha 3 anos de idade. O SUS nasceu nesse mesmo período. Eu e o SUS temos quase a mesma idade. O que o SUS proporcionou? Proporcionou acesso à saúde com mais facilidade. Antigamente, quando eu era bebê e antes de eu nascer, muitas cidades, principalmente de interior, tinha um médico que ia lá uma vez por semana para atender. Não tinha 24 horas de atendimento. Então, vinha para as mãos dessa pessoa utilizar dos seus saberes para trazer um conforto. E onde principalmente doía o calo? Na saúde. Mas o benzimento não se limita somente ao trabalho de cuidar do corpo físico, mas também vai além, trazendo proteção energética, emocional, espiritual. Quando a gente começa a estudar os benzimentos que eram feitos, haviam benzimentos para cuidar de colheita, da fazenda. Tem um benzimento muito famoso que era para espantar serpentes e animais peçonhentos de fazenda, para que não acontecessem acidentes. As pessoas tinham o seu rezo para afastar víboras. Tinha rezos para abençoar a colheita, para não faltar comida dentro de casa. E quando a gente vai indo para áreas mais sutis, com os conhecimentos que a gente tem hoje, com muito mais acesso, nós usamos benzimentos para fazer uma limpeza num espaço, como um banimento. Tem benzimentos específicos para afastar energias, transmutá-las, purificá-las, bloquear, selar, impedir que certas energias te atinjam, cheguem até você. Há benzimentos e conjurações para se conectar com divindades. Há benzimentos para dar comandos a energias, para trabalhar com os 4 elementos. Benzimentos planetários, que trabalha na força e regência dos planetas. Existe benzimento para os mais diferentes fins, trazendo as mais diferentes possibilidades. A partir do benzimento, você pode potencializar um banho de ervas, um incenso, um perfume, ou carregar uma oferenda, que vai ser entregue num altar de agradecimento por um pedido realizado à divindade a qual você cultua. Porque o benzimento vem deste lugar de pegar uma energia de um plano astral e, a partir do benzedeiro, entregar ao bento. Abrindo parênteses, bento é aquele que recebe o benzimento, tá? Isso pode ser feito presencialmente ou até mesmo à distância. Isso é tão comum para nós que eu me recordo de, aos domingos, a minha avó colocar ao lado da TV um copo com água para ser abençoado pelo padre. É uma galera aqui fazendo... E todo mundo bebia depois, né? Fazia a mãe fazer
Fazia beber. Todo mundo vai beber do copo, dá um gole aí. Transferindo uma energia para causar um bem-estar, uma mudança. Essa é a beleza do benzimento. Sem falar que é uma prática simples. Tem uma simplicidade bonita no benzimento. O benzimento, ele não te exige um batismo, uma iniciação, e você só vai conseguir fazer quando chegar no grau 3. Não. Benzimento é uma prática que por muito tempo foi passado de geração em geração, agregando saberes e culturas de povos, de localidades, fazendo intercâmbio e se adaptando às situações do presente e do momento. Na minha prática mágica de base, o benzimento está inserido em quase tudo. Se eu vou entregar um incenso no altar para alguma divindade, eu primeiro abençoo esse incenso. Eu abençoo os instrumentos que vão para o meu altar. Eu abençoo o espaço. Eu limpo através do benzimento. Eu selo esse espaço com o benzimento. Eu sintonizo o meu altar com a divindade com a qual eu quero acessar através do benzimento, usando rezos e conjurações. Eu tenho um grimório dedicado só à escrita de rezas que eu aprendo ou que eu desenvolvo para minha prática pessoal. Essa é a beleza desse conhecimento e desse saber que é tão acessível a nós. E aí? O que mais você deseja? Que transformação você busca? E por que não usar teu conhecimento, as tuas faculdades mentais, junto da tua voz, para te alinhar com essa frequência e você poder usar desse benefício? Aprendendo a acessar o poder que existe dentro da palavra que sai da tua boca. Aprender a trazer a autoridade da palavra que guia e conduz as energias. Hoje o meu trabalho, tanto de estudo, dentro da faculdade, eu curso Ciências da Religião, meu estudo base de pesquisa meu TCC vai ser para esse lado, ao lado do benzimento. Quero trabalhar mais essa questão. E hoje na escola que eu dou aula sobre benzimento, eu ensino benzimento. Eu mostro para as pessoas como desenvolver essa técnica. Como acessar dentro desses saberes. Um saber que está acessível a todo mundo. Aí vem aquela grande pergunta. Benzimento não é dom? Aí eu vou falar para você. Depende do que você considera como dom. Benzimento é usar da palavra para conduzir energias e causar uma transformação. Eu digo que para benzer você precisa ter um único dom, que é o dom da vida. Se está vivo, consegue abençoar. Quem desencarna eu já não sei. Me sobram dúvidas aí, vai também da crença e da fé de cada um. Mas para usar a tua voz para comandar uma energia e causar uma mudança, você só precisa estar vivo. É a única coisa que você precisa de pré-requisito. Depois disso, ótimo. Agora vamos usar e aprender a desenvolver essa técnica. A gente tem essa visão do seleto, do escolhido, do herdado, do sangue bruxo, né? Somos as netas das bruxas que não foram queimadas e por aí vai. Mas quando a gente começa a mergulhar no conhecimento oculto, que a gente chama de magia, é um conhecimento. É algo que é aprendido, praticado, treinado, desenvolvido. Quando a gente mergulha dentro da história do benzimento, a gente vai entendendo o porquê algumas coisas eram passadas das formas que eram passadas, por que era passada desse jeito,
porque se mantinha essa tradição e essa visão. Mas como eu disse, o benzimento ele se desenvolveu, sempre se desenvolve. Ele se mantém atualizado. E nós vimos um período em que em muitos lugares o benzimento quase desapareceu. Na cidade mesmo, onde eu morava e minha mãe ainda mora, é difícil hoje encontrar uma benzedeira lá. Em alguns lugares ainda buscaram manter viva essa chama. Mas em vários lugares começou a se tornar cada vez mais difícil. Porém, nós podemos, assim como os nossos ancestrais encontraram os seus meios para manter viva e firme essa pulsão, manter firme e viva os seus conhecimentos, as suas tradições, nós fazemos o que é necessário hoje para manter vivo essa linda e bela arte. Benzimento ainda é resistência. Benzimento ainda é resgate. E principalmente honra. Honrar o saber de quem pisou antes. Ancestral, particularmente para mim, uma pessoa adotada, sempre foi um contexto complicado. Porque eu tenho a minha família, mas ela não é uma família de sangue. E quando a gente pensa em ancestralidade, dentro da espiritualidade, como que funciona? Como que me encaixa isso? Quem é meu ancestral? Até que uma entidade com a qual eu trabalhei me ensinou que ancestral não é só quem compartilha o teu sangue. Ancestral é aquele que veio antes e preparou o terreno. Ancestral não é só quem já morreu. É todo aquele que deu uma base para que você construísse em cima disso. No futuro, uma próxima geração vai construir em cima do que você construiu. O que a gente constrói hoje é só uma base para a próxima geração. Todos aqueles que fornecem um terreno para que você firme os seus alicerces faz parte da sua ancestralidade. Teus pais, tios, avós, que te ensinaram, que te educaram, teus professores, que te forneceram informação, que deram base para o que você é hoje. Pessoas que cruzaram o teu caminho e te ensinaram algo, do qual você pôde aprender e ter uma base mais sólida hoje. Para você que vai acompanhar todo esse evento, para se você se abrir às informações que você vai receber aqui, você vai ganhar um monte de outros ancestrais. Para alguns aqui que já são meus alunos, prazer, sou seu ancestral. O meu saber é a tua base hoje. As pessoas que vão estar aqui nesse evento vieram aqui para entregar as suas informações, aquilo que elas sabem, que elas estudaram por anos. Porque você não precisa passar pelo mesmo caminho que elas. Que você tenha a base do que elas já têm, para você crescer a partir disso. Construir em cima dessa base. Quando eu entendi isso, a minha relação de ancestralidade mudou. O respeito e a honra também. Porque honrar não é você dizer amém a tudo que o ancestral fez. É entender que ele fez o que ele fez e você agora, que vai construir acima disso, vai poder seguir com aquilo que é útil e interessante e descartar qualquer coisa que já não seja mais útil ou que seja errada. Porque uma coisa é fato. Todos os seus ancestrais são humanos. Se tem uma máxima é que todos nós fazemos cagada. Eu faço várias. Então, não é fingir que é ancestral, é lindo, tá belo, tá tudo bem do jeito que tá, vai ser fantástico. Porque não é. Todo mundo cometeu erros.
A partir dessa vivência e desses aprendizados, o que você vai levar disso? O que você vai construir? O que você vai carregar? O que você vai mudar? Que já não condiz mais com o que nós estamos vivendo, com a consciência que nós temos. Isso é o desenvolvimento. Isso é a tal busca por evolução que todo mundo está atrás. É reconhecer onde foram as falhas e os erros e não replicá-los. Os ancestrais não são perfeitos, mas a grande maioria fez o que conseguia com o que tinha de consciência e de recursos. E prepararam esse terreno. O que nós vamos fazer? E o que nós vamos deixar? Espero que sejam palavras de bênção, atos de bênção, para que os próximos frutos sejam mais fartos, para que as próximas árvores sejam mais frondosas e forneçam um abrigo mais resistente, talvez até mesmo um abrigo que para nós em algum momento faltou. Que nós possamos deixar algo melhor do que recebemos. A evolução não é sobre nós. É sobre os outros. É sobre o todo. E isso é uma lição linda que o benzimento traz. Que quando alguém me procura para aprender benzimento, nunca é, eu vou aprender benzimento por aprender. Sempre tem alguém que vai ser beneficiado. É um filho, é um marido, é uma mãe, é uma avó, é um neto. Sempre tem alguém para receber. Porque o benzimento nunca termina na gente. Ele sempre vai para algum lugar. Nós somos só caminho. Isso é uma coisa que eu gosto muito do meu trabalho. Que eu nunca lido com o fim. Eu lido com mais um pedacinho desse caminho. Desse canal. Quando eu falo para você sobre o benzimento e você decide, eu vou começar a abençoar, outros vão ser abençoados por você. Então eu nunca lido com o final. Eu lido com o caminho. Acho isso tão legal do meu trabalho. Porque aquilo que chega para você, você vai pegar e vai entregar além. A tua voz, quando entende a potência que ela tem, ela serve para abençoar outros. Quando você, inclusive, cuida de você, outros se beneficiam. Que você fica uma pessoa mais tolerável. Né? Tem muita gente chata nesse mundo. Você fica mais legal. A tua casa fica mais leve porque você para de ser encrenca da tua casa. Né? Que todo mundo tem dia de mau humor, gente. Eu tenho, os meus são péssimos. Entende que quando a gente fala de na nossa prática, tem uma beleza e uma função bem interessante. Mas como eu falei, na pior das hipóteses, o benzimento vai te permitir fazer da melhor forma possível a execução da prática da qual você já carrega. Gente, quanto tempo eu tenho? Eu tô falando aqui, eu tô na minha aqui, ó. Tô. Tá. Pode ir que eu vou ver. Eu tô me divertindo aqui, mas se deixar eu falo mais que uma trava velha. Minha mãe tinha uma expressão maravilhosa. Ela olhava pra mim e falava assim: fala mais que o homem da cobra. Eu nunca entendi de onde veio, quem que era o homem da cobra, mas eu falo muito. Isso é da minha mãe, né? Tem mais 15? Ah, que maravilha. Se você tem perguntas, daqui a pouco a gente vai abrir, tá? Já vai separando as suas perguntas, as suas dúvidas. Daqui a pouco a gente vai responder perguntas. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre estrutura de benzimento, só para você entender. Para quem tá aqui, um pouquinho mais de informação para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de estrutura de benzimento,
a gente está falando como que essa técnica ela é organizada para ser aplicada. Principal mecanismo a gente já falou que é a voz. Dentro do benzimento a gente vai muitas vezes usar gestos e sinais. Símbolos, muitas vezes, principalmente mais na prática do benzimento em principal, ele é usado por um contato com o nosso inconsciente. A mente inconsciente é uma mente simbólica. Então, quer ver? Pare e pensa um pouquinho. Vou fazer um gesto, você me diz o que é isso pra você, ok? Na sua mente, o que isso te remete. Não quero o nome do símbolo, eu quero a sensação que ele te passa, ok? Vamos lá? Preparados? Ai, proteção, cuidado, devoção. Não existe resposta errada. Mas, dentro do nosso contexto cultural, o símbolo da cruz é um símbolo que denota, para muitas pessoas, respeito, proteção, cuidado. Ele evoca na pessoa essa sensação. Tem gente que não se conecta com esse símbolo e tá tudo bem. Mas, por exemplo, a minha família, até hoje, passou em frente a uma igreja, eles fazem o sinal da cruz. Até hoje, eu não tenho esse hábito. Mas a minha família, minha mãe, minhas tias, todos têm. Passam em frente, fazem o sinalzinho da cruz. Devoção, respeito, é o que evoca neles. E proteção divina. Símbolos evocam sensações, emoções, despertam sentimentos, mudam nossa frequência por causa disso. Então, muitas vezes o símbolo ele é utilizado dentro da ritualística para evocar um significado e conversar em especial com a mente inconsciente, ajustando ela para dentro do seu rito, para dentro da sua prática, para que ela trabalhe e jogue a favor, já que o inconsciente a gente não controla, por isso que ele é inconsciente. Então o benzimento muitas vezes vai se valer de símbolos. O mais comum para muitas benzedeiras era realmente o sinal da cruz, por conta de toda aquela cristianização que eu comentei com vocês, que os saberes dos nossos ancestrais passaram. Fora isso, tem os elementos. Elementos são como elementos dentro da magia. Numa visão mais animista, e eu sou bastante animista, a gente entende que cada coisa tem a sua própria energia, cada objeto, cada elemento. Então, ao recolher uma erva, ao usar uma vela, a benzedeira também usava metais, seja a partir de um anel, de uma colher, giz, linha e costura, algodão. Com isso construía-se a estrutura do benzimento, usando os elementos, o rezo dentro da voz. A voz aqui, eu falo bastante a palavra rezo, porque é a palavra mais comum que a gente usa, tanto que benzedeira muitas vezes era associada também à rezadeira, mas a gente está falando de o uso da voz de múltiplas formas. É possível abençoar a partir do canto, de histórias, de textos, rezos, orações, palavras de comando, evocações. Os mais comuns são os rezos e as orações. Como que é a diferença básica? Rezo normalmente é algo estruturado. E a gente mantém aquela estrutura sempre. Um exemplo mais tradicional do Brasil de um rezo é o do Pai Nosso. Se eu pedir para você, faça o rezo do Pai Nosso, você vai dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha lá, todo o texto, você sabe. Isso é um rezo. Dentro dos ritos católicos, as pessoas normalmente recebem um papelzinho para elas poderem ler juntos em coro. O rezo traz muito essa característica de trabalho em conjunto, de emanação e vibração em grupo. E o rezo é uma prática decorada, é uma evocação decorada. E a oração?
A oração, normalmente, ela é espontânea. Ela traz um tom mais pessoal. A gente vê muito mais isso dentro do protestantismo, que as pessoas oram falando o que estão sentindo, aquilo que elas querem pedir, o que elas estão vivenciando, e elas vão falando. Às vezes até chegar num momento catártico. Mesmo que em grupos religiosos as pessoas podem fazer orações em grupo, cada um está falando aquilo que está sentindo ou que está desejando. É mais pessoal. Enquanto o rezo busca-se ter essa estrutura. Tem um que é mais poderoso? Se você ainda tem essa visão na magia de algo que é mais poderoso, sai dessa, não existe o mais poderoso. Se existisse uma coisa que fosse mais poderosa, não ia ter as outras. Todo mundo ia fazer o que é mais poderoso. Né? É óbvio. O que tem é aquilo com o qual você melhor se adapta. Eu, particularmente, gosto mais de uma fala livre. Porém, para algumas evocações, eu tenho rezos escritos. Como, por exemplo, quando eu quero conjurar os 4 elementos no meu altar, para fazer alguma prática, eu tenho os rezos dos 4 elementos ali no meu grimório, e eu leio na minha evocação, ministrando a bênção e pedindo a energia de cada um dos elementos. Porém, normalmente no ritual, eu tenho uma estrutura onde eu utilizo mais uma oração, o formato oração mais espontâneo. Mas não se limita a isso. Entendendo todos esses elementos, nós estruturamos o benzimento em si. E o benzimento, para que ele pudesse ser transmitido de uma forma fácil, já que muito do que nós conhecemos do benzimento hoje vem de uma tradição oral, o benzimento ele tem muito da magia simpática. Magia simpática não é aquela magia que te cumprimenta quando ela chega. Não é essa simpatia que nós estamos falando, tá? Não é ser simpático nesse sentido. A gente está falando da magia que usa semelhanças de associação. Vamos dar um exemplo para ficar fácil? Tem um benzimento antigo, que pelo menos aqui no estado de São Paulo era bastante praticado, que era para secar afta. Qual que é a ideia? Tem um machucado que não está secando, ele precisa secar. Se ele não está secando, é como se o corpo tivesse perdido a capacidade de secar sozinho. Então o benzimento vai fazer essa secagem. Usava-se então algodão. Algodão é um elemento que traz a energia da purificação, ok? Molhava-se num copo com água, que poderia ser uma água benta. Água benta é água benzida. Molhava-se e a benzedeira fazia o sinalzinho com o qual ela trabalhava. Como eu falei, a grande maioria vinha de uma tradição mais cristianizada, então era muito comum fazer o sinalzinho da cruz na afta, algumas vezes, enquanto se fazia algum rezo ou oração. Ao terminar, a benzedeira pegava o algodãozinho molhado e na parede do muro, da parede de fora da casa, ela jogava e grudava na parede o algodãozinho molhado. E ela falava, quando o algodãozinho secar e cair, vai secar e sarar a sua afta. O que estava acontecendo ali, dentro dessa magia simpática? O algodão, ao abençoar, puxava para ele a energia daquele machucado, daquela afta, trazendo purificação daquele machucado. Ele, umedecido, criava um link de associação. O machucado não seca, meu algodão está molhado. Jogava-se na parede para que você tivesse um sinal claro de quando ele secaria e caísse. E aí era dito que quando ele secasse, o machucado teria seco. Por associação, por link energético, o algodão secando, secava-se o machucado. Essa era a leitura feita. Essa era a estruturação criada para que, através ficasse mais fácil a ser passado de quem benzia para a próxima pessoa que aprender com ela. Porque muitas vezes os conhecimentos eram passados geracionalmente e de forma oral. Até porque, historicamente, muitas das nossas benzedeiras nem letradas eram. Por isso era muito comum rezos decorados, como Pai Nosso, Salve Rainha, porque você aprendia ou orações espontâneas, e toda a prática de benzimento contava-se uma história.
tinha um link e um porquê, para ficar mais fácil de ser fixado na mente e ser replicado com a pessoa que é ser benzida. Quando a gente faz essa jornada de resgate dos benzimentos, começamos a buscar os saberes, nós vamos conhecer esses benzimentos e entender essa lógica por trás. E a partir da lógica, fazer depois a engenharia reversa. O que eu quero fazer nessa prática? Quais os elementos que eu tenho? Como eu conto essa história? Então eu posso construir novos benzimentos. Assim como eu comentei anteriormente, o benzimento foi se desenvolvendo. Numa época em que não se benzia fotos, porque nem existiam fotos, até que o benzimento abraçou. E depois se tornou comum abençoar. Travei. Até que se tornou comum abençoar fotos. Da mesma forma, hoje, a gente vai entendendo como o benzimento pode ser uma excelente ferramenta para que a gente estruture processos energéticos. Por isso que o benzimento ganha tanta facilidade e possibilidades. Porque ele traz dentro dele saberes de múltiplas culturas, saberes geracionais, que foram passados de geração em geração, então tem um acúmulo energético aqui gigantesco, né, de uma herança tanto ancestral quanto uma herança cultural de muitos povos, e dentro dessa grande gama de saberes, a gente consegue, então, ir tecendo e criando ali dentro técnicas e práticas que vão servir a propósitos específicos, com uma simplicidade carregada de potência que chega a ser surpreendente. Se você está gostando desse assunto, se você está gostando desse assunto, eu estou sempre trabalhando processos de benzimento. Na próxima semana agora a gente vai fazer um trabalho online com benzimentos, ensinando, principalmente focando nos saberes dos nossos povos ancestrais africanos, por conta da Semana da Consciência Negra. Então depois vocês me procurem nas redes sociais, tá? Pelo site da Enob vocês têm meu contato, edu.parmegiani, vocês vão me encontrar, vão poder participar também de mais um evento e aprender mais sobre o benzimento. Olha, eu falei meus 15 minutos, eu conto no relógio, que eu sou assim. Querem ir para perguntas? Tem uma pergunta maravilhosa. Eu já posso, já? Peraí. Eu sou desses. Aí vocês deixaram sozinho aqui. Eu sou que nem cachorro. Eu já estou deitado no sofá, já fiz xixi no pé da mesa. Mas você estava sendo monitorado lá fora. Aqui, ó, lá fora a gente estava pegando as perguntas, tá? Ótimo. Algumas a gente já tinha também. Ah, legal. Bom? Algumas a gente já tinha, porque quando eu anunciei que ia ser você, e o tema que você fala, o pessoal perguntou demais sobre rezo, por que a arte da benzedeira tá sumindo, se realmente é possível aprender, tá? Se essa cultura, quem são os deuses brasileiros? Existe mitologia brasileira? Então, eu sentei aqui exatamente para isso. Pessoal, eu vou começar agora as perguntas com o Edu. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu vou comentar aqui que o Paulinho tava aqui, o Alexandre, né? O Fabrício, o pessoal tava ouvindo aqui e adoraram, tá? O pessoal saiu lá e falou assim, cara, se deixar eles domina aí 2 horas, 3 horas. Aí o Fabrício falou, cara, o Edu, ele fala muito bem, porque eu já comentei isso contigo, você é muito didático, né? Você consegue pegar um tema que quem não sabe complica e quem sabe muito pega o difícil e faz ficar fácil. Que isso daí mostra que alguém sabe, entendeu? Porque dificultar é fácil. É muito fácil. Entendeu? Então, vamos lá, Edu. Eu separei algumas aqui e vou perguntar pra você, tá? Edu, me põe na berlinda, vamos lá. Berlinda, gente, ó. A arte das benzedeiras. É possível alguém aprender
a conseguir aprender a se tornar uma benzedeira. E já que tá tão extinto, eu vi o Ricardo Inácio, que é um irmão meu de maçonaria, falando aqui que ele sempre gostou de se benzer, mas é uma coisa que tá cada vez mais difícil encontrar quem benze, tá? Me fala uma coisa, é possível aprender a benzer? É possível, até porque a gente olha o benzimento pela ótica de um trabalho energético. Sim. Então, todo trabalho energético pode ser desenvolvido. É o que a magia nos ensina desde sempre. Sim. Então, hoje a gente tem algumas práticas que trabalham com imposição de mãos, com manipulação de energia, que são muito populares, né? Eu mesmo fiz o Reiki, sou mestre em Reiki, consigo trabalhar com Reiki. É uma técnica aprendida. Não tem uma habilidade ou algo na minha essência que fez com que você pode aprender Reiki. Não, Reiki, ele foi apresentado de uma forma popularizada. Sim. Theta Healing também e tantas outras práticas. O benzimento também. A grande questão quando a gente começa a olhar historicamente, é um trabalho muito legal, que eu gosto de fazer, que é pesquisar a parte histórica das coisas. Sim. O benzimento, ele teve os seus momentos de perseguição. Teve os seus momentos de negação. Quando a gente teve principalmente um catolicismo muito mais forte, havia-se um mau olhar sobre a mulher que benzia. Eu posso te dizer que a figura da benzedeira sempre foi da mulher que acendia uma velinha e que tinha o pé nos orixás, que tinha o pé na macumba. Então tinha-se também essa coisa, e dentro da construção católica, né, que a gente conhece aqui no Brasil, o único que poderia ministrar a benção é o padre, porque ele é ordenado. É ele que ministra. Então a benzedeira, de certa forma, era vista com maus olhos, porque ela era uma mulher exercendo essa função muitas das vezes, apesar de existirem benzedeiros, mas era como as benzedeiras, e tinha assim esse distanciamento, porque ela estava trabalhando muitas vezes com o orixá, carregando alguma outra cultura, e tinha assim esse distanciamento e essa rejeição. Então isso era muito mais velado muitas vezes. Não era assim, vem cá todo mundo que eu vou te ensinar a benzer. Não, era passado de geração, de maneira um pouco mais discreta. Aquela história da minha avó benzia e o dom veio pra mim. Na verdade, o dom é porque eu ficava perto da minha avó. E ela te ensinou, ela te passou essa sabedoria, essa tradição. Entendi. Olha, aí eu vou te perguntar o seguinte. Bem dizer ou benzer, maldizer ou amaldiçoar. Pode-se dizer que se eu consigo projetar pelo reiki, pelo benzimento, essa energia sobre alguém, quando eu intenciono sobre a vida de uma pessoa positivamente, eu estou abençoando. E isso acontece muito quando eu sou procurado com essa história de maldição familiar, de mãe para filho, para avó, para neto, essas coisas desse tipo. Ela também tem um pouco disso aí, da pessoa de repente carregar a outra com uma carga tão forte, né? Porque às vezes a pessoa tem tanta força e ela não sabe, e a pessoa não entende que no princípio hermético não tem bom e mal, é energia, cara. Ela é potencializada, faca de cortar pão e passar manteiga corta pescoço de criança, entendeu? Então, como é que funciona isso, Edu? Alguém que tem nós temos essa força energética, nós podemos então, às vezes, por não saber, não prestar atenção, se auto-amaldiçoar ou amaldiçoar alguma coisa nossa. Tipo, nossa, vai dar errado, e dá mesmo. Porque você já pôs carga ali. Total. Como é que funciona? É exatamente isso que você comentou. A gente, muitas vezes, por não saber, a gente pode acabar, assim, se prejudicando ou prejudicando outros. É o que eu chamo de... É o que eu comentei um pouquinho na palestra, falando sobre... eu gosto de chamar de magia, oficialmente, aquilo que a gente faz de forma consciente. Sim. O inconsciente faz as suas traquinagens? Fazem, mas se magia tá ligada com a gente ter uma intenção clara sobre as coisas, então a gente vai ter que falar assim, não, magia eu tô consciente. Intenção dirigida. Uma intenção dirigida. Se eu não estou dirigindo, eu estou com um carro onde eu não estou atento. O carro continua funcionando, ele tem potência e pode fazer muito estrago. Eu posso tanto levar as crianças para a escola, como atropelar alguém ou destruir a minha família com um carro. Sim. Então, eu gosto de trazer essa questão de consciência para essa questão do trabalho energético e até mesmo do benzimento, porque é como você falou, a mesma faca que corta pão, ela machuca uma criança. Sim. Ponto. Um carro que leva para a escola, atropela. O problema sempre é o operador. É sempre o operador. É sempre o operador. A magia está no homem, é do homem para o homem com o homem, né? Edu, teve uma pergunta aqui. Ela está embolada aí no meio, mas eu peguei a essência dela.
tá? O que eu iria te perguntar sobre essas questões de benzimento? Você fala muito de plantas energéticas. Você, gente, quem acompanha o Edu, vá lá no Instagram dele, né? É propaganda não, Edu, é que é real mesmo, né? Mas assim, ele fala de planta o tempo todo, conhece muito questão de cristais, de plantas. O que você recomendaria, de fato, para alguém que quer aprender a benzer os autocuidados? Porque se eu benzo e tal, às vezes a pessoa é tão boa para os outros, mas sabe aquela história? Eu coloco carta para todo mundo, mas para mim eu não consigo ver. Então tem gente que é muito bom, tem uma mão boa para benzer os outros, mas às vezes precisa se cuidar também, se limpar, se energizar. O que você normalmente recomenda? Porque o pessoal perguntou, ele recomenda banhos de plantas? Banho de planta é sempre uma boa, eu gosto, trabalho muito, como o Magog falou, adoro trabalhar com ervas, vem de uma herança minha de dentro da Umbanda, eu comecei a aprender sobre ervas lá dentro, e foi as ervas que me levaram pra magia. Porque eu comecei a estudar sobre ervas e lá a minha mãe de santo falava, vai estudar mais. Eu fui procurar livros, não tinha livro de Umbanda, mas tinha livro da Wicca, bruxaria natural, essas vertentes. E eu comecei a ver e eu não ficava só no capítulo de ervas, eu queria outras coisas, né? Eu comprei o livro, tem que ler. Claro. E aí foi quando eu comecei a me encantar e falei, nossa, tem um mundo muito maior que eu não conhecia. Então, eu tenho um carinho, uma gratidão pelas plantas, porque elas me guiaram para esse caminho de hoje poder trabalhar com magia. E os banhos de ervas são sempre muito legais. Banhos de ervas, a gente tem que ter alguns certos cuidados. Parte alérgica, parte física é importante. E a questão de... o Magog me conhece, eu já estudei com o Magog, já falei também pra ele que ele sabe que eu sou uma pessoa muito animista. Eu sou, né, muito animista. Depois eu vou falar da canela, hein? Vou fazer você chocar meio mundo aqui. Muitos já viram esse corte, tá? Mas é importante, porque eu também faço essa piada todo dia 1º. Depois você vai contar pra eles aí, beleza? Conto. Eu sou muito animista, então, pra mim, cada planta tem a sua energia. Não é simplesmente um efeito mental. Então, é muito importante usar a energia certa no lugar certo. Você pode ter a melhor boa intenção do mundo, mentalizar super positivo que você vai assistir a final, o último jogo da Copa da TV nova que você comprou. Se ela é 110, você ligar no 220, a energia tá errada e vai dar merda e você vai chorar depois e não vai ver o jogo da Copa. Então, para trabalhar com plantas, é legal você ter uma pesquisada, uma boa estudada. Tem muitos livros bons sobre plantas, tem muito material legal. Google ajuda bastante também, tem o meu perfil e de várias outras pessoas que falam sobre ervas. É legal você ter visões diferentes também, não ficar preso a uma única visão de uma única pessoa. Eu falo isso para os meus alunos do curso de ervas, eu falo, legal, aprendeu comigo? Vai ver outras fontes agora e cruza informação com a sua experiência também. Não dá para você ficar só abaixando a orelha porque os outros estão falando. Uma coisa que é legal e o benzimento possibilita é você tornar algo bento. A gente comentou aqui, fizemos a lembrança do copo com água do lado da televisão. Sim, que a gente fazia muito isso, minha avó sempre tinha isso. Uma prática que eu tenho, todo dia de manhã eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar banho, porque eu vou fazer live, eu faço live de manhã e o meu cabelo tá assim de manhã, né? Então eu dou uma molhadinha nele para dar uma ajeitada. Aí o que eu faço? Eu abençoo o meu chuveiro. Eu me abençoo enquanto eu tô tomando banho. Porque enquanto eu tô limpando o meu corpo físico, eu vou me purificando energeticamente também para começar o meu dia. Sim. Do mesmo jeito que a gente abençoa a água que vai ser bebida, eu posso abençoar a água que lava o meu corpo, na intenção de limpeza. Então, pela conjuração, pelo poder da voz e o direcionamento que você faz dentro da prática, você vai despertando o ânima desses elementos e usando ele dentro do seu campo energético. Isso aí bebe muito no Hoodoo, né, cara? Também. De despertar a planta. Na verdade, o Hoodoo bebe nisso, né? É um conhecimento ancestral, que a planta tá ali, você traz ela à vida, você chama ela, né, pra funcionar. Conjura ela, né? Eu gosto muito dessa visão de que a gente chama, porque se fosse só ter a planta, que planta que eu vou ter que eu preciso ter em casa, me perguntam isso. Eu falo, gente, não é só ter a planta, tem que saber chamar ela pra estar junto contigo, porque se fosse assim, toda a floricultura ia ser o melhor lugar do mundo. Assim como toda açougue ia ser bom pra quimbandeiro, né? Verdade.
tem lugar que desce mais sangue, tem mais corte que lá? Então. Não tem. Por isso que eu falo pros caras, nem todo mundo que corta sabe o que tá fazendo, entendeu? Edu, olha só, essa daqui eu acredito que você vai gostar. O pessoal perguntou uma coisa bem interessante aqui. Quando que eu posso oferecer tratamento com benzimento? Assim, por exemplo, começo a praticar, eu vou precisar de cobaia humana, tá? Como que começa? Eu começo ali com os mais próximos, com quem quer tomar um passe? Como é que funciona? Existe diferença entre um passe e um benzimento? Existe. O passe, normalmente, vai ser aplicado dentro de um contexto religioso. Pode ou não estar ancorado com uma entidade. Sim. Né? Seja numa incorporação ou às vezes através de uma magnetização. Por exemplo, dentro do kardecismo, muitas vezes, o médium está dando passe, os mentores astrais estão ali magnetizando através do médium, não há incorporação, mas existe um trabalho espiritual com entidades, com seres astrais. No benzimento, não necessariamente precisa ter. É muito raro uma benzedeira, fora de um terreiro, fora de um espaço religioso, estar trabalhando incorporada. Não é comum. Não é tão comum. Era muito mais a benzedeira, usando o poder da voz e a autoridade que ela tinha, a sua fé, a sua força, para conduzir uma energia e causar uma transformação. Então, eu separo muito essa questão do passe com o benzimento nisso. Mas entendi. são técnicas de imposição de mãos, assim como tem coisas que às vezes vão ser, não é uma linha tão marcada, é mais sutil. Entendi. Como o reiki também, que é uma imposição de mãos e que muitas vezes algumas pessoas associam essas práticas e pode encontrar até algumas similaridades. Acontece. Edu, uma questão agora minha, viu, gente? Acho que talvez dúvida de outros também, mas uma dúvida que me pairou aqui agora. Eu estava acostumado com a benzedeira, que muitas vezes falava baixinho, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, alguma coisa tipo. Quando moleque, criança, era levado e tal. Agora a pergunta é, né? A pessoa, ela vai dentro do contexto religioso dela para benzer? Ela precisa do contexto religioso para fortificar a fé dela e ter mais potência no benzimento? Ou vamos por alguém que tem uma linha, sei lá, de outra religião e não o cristianismo, uma outra vertente. Ela poderia estar fazendo uma oração, sei lá, japonesa de outro contexto shintoísta, tá? Ela pode? Como é que funciona isso? Pode. A gente fala que no benzimento que a gente tem aqui no Brasil, ele foi cristianizado pela nossa história. Né? Mas os principais saberes assim, que dão base para nós são saberes dos povos originários, dos povos africanos, que trouxeram seus conhecimentos e que se misturou aqui no Brasil e gerou o benzimento que a gente conhece hoje. Só que tudo isso ganhou uma roupagem cristã para reduzir perseguição. Assim como Ogum, por muito tempo, foi transvestido ali de São Jorge, através de um sincretismo, para se manter um culto sem você apanhar mais ou correr risco de vida. Sim. Então, a gente tem dentro do benzimento essa visão, essa roupagem cristã que é muito forte. Porém, hoje eu mesmo trabalho com os alunos, assim, qual que é a tua crença? Vamos trabalhar em cima dela? Eu, particularmente, quando vou trabalhar com um cliente, né, uma pessoa que eu vou atender, e eu sei que essa pessoa tem uma religião específica, eu, por estudar múltiplos rezos, vários caminhos, eu, por conforto da pessoa, acabo atendendo dentro da visão dela. Então, uma pessoa é da Umbanda. Sim. Eu tenho histórias dentro da Umbanda, então eu já estudei sobre orixás, eu vou trabalhar com os orixás, eu vou trazer os nomes dos orixás, rezos para eles, simbologia deles. Sim, é o que está conectado com ele, né? Em termos de conhecimento, crença também. Precisa? Não precisa. Eu gosto, para mim até me sinto que facilita, porque a pessoa se abre e permite uma atuação muito mais tranquila. Agora, se você quer trabalhar, a gente tem hoje inclusive rezos mais espiritualistas, que vão falar com fonte universal, peço a fonte divina, a matriz de criação. Ficou comum, então a gente troca um pouco as palavras, porque a gente vai estar intencionando e nós estaremos conectados com o que a gente acredita, com a nossa fonte de energia. É uma coisa mais pessoal. Se caso achar que pode ser desconfortável para a pessoa, tem essa técnica de vou rezar baixinho. Entendi. E tá tudo bem. Passa. Eu lembro que as benzedeiras que eu ia, ela sempre acendia uma velinha branca assim no canto, às vezes um copo d'água, e ficava fazendo as rezas dela enquanto passava os galhos, ou de alecrim, ou arruda, depende. Mas assim, eu acho que muita gente, sempre, aqui a gente vê muitos relatos, e eu recebi relatos pessoais de pessoas
me dizendo que, pô, cara, antigamente o cara tinha uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma situação X, Y, tava pesado, não tava ruim, era a benzedeira que ia lá, e aí vem a brincadeira que eu sempre fiz, né, Edu? Pro pessoal entender que magia, ela tem sua técnica, mas ela é uma arte. E uma arte é subjetiva, uma técnica ela é objetiva e científica. Ela tem uma metodologia, mas ela é arte. Eu produzo de uma maneira, a mesma lâmpada, energia elétrica que na lâmpada é luz, no ventilador é vento, no chuveiro é água quente. A energia é uma, mas manifesta de maneira diferente. E o benzimento, pelo que você está me falando, é essa projeção de energia de acordo com cada pessoa também. Isso é legal, porque sempre criaram a ideia de que tem que nascer com o dom. Uhum. Eu ouvi muito isso. Que tem que nascer com o dom para ser benzedor, né? Tem, eu já vi muito isso. Eu levei muita pedrada nessa internet por conta de querer ensinar benzimento. Ó, o Arnec perguntou, dá para fazer benzimento sem reza? Depende do que você entende como reza. Acho que essa é uma boa questão. A reza normalmente é uma estrutura. Se a gente pegar muitos grimórios, as evocações são praticamente uma reza. Sim. São praticamente um tipo de reza, um texto estruturado que você vai repeti-lo para alcançar um lugar. Um mantra pode ser, dependendo do contexto, considerado uma reza repetitiva que busca te levar a um estado catártico. Te levar a um estado alterado de consciência através de uma repetição constante daquele mantra. Então, o que é uma reza para você? Acho que essa seria a pergunta mais interessante a ser feita. Por conta disso, você pode usar de palavras de comando, né, como a gente faz, por exemplo, dentro da apometria? Pode. Você vai estar manifestando o dom da palavra. Você pode usar músicas, você pode usar rezos, palavras espontâneas que a gente chamaria de orações. E entenda que rezo e oração não necessariamente precisa ser um contexto religioso, muito menos cristão. Eu posso, por exemplo, fazer um rezo de Oxum. Mas a voz, ela vai estar fazendo parte do processo de conjuração. Tá? Dá para benzer só com a mente, só mentalizando? Dá. Eu gosto, particularmente não. E pelo menos o cochicho, principalmente porque eu estou trabalhando no campo energético do outro. Até quando eu cochicho, eu trago a presença do outro. Às vezes o cochicho ele é super útil porque eu começo a falar um pouquinho mais baixo e todo mundo começa a prestar atenção. A pessoa que está aqui, ela se abstrai de todo o restante para focar no que eu estou fazendo. Ela está abrindo completamente o campo para eu poder atuar dentro do benzimento e trabalhar energeticamente com ela. Então, eu gosto, por dar aula, muitas vezes estou falando sempre alto nas rezas, nos benzimentos, porque a gente está muitas vezes demonstrando, mas eu gosto da projeção. Até porque também, dentro da minha cosmovisão, a palavra nada mais é do que a materialização do pensamento. Perfeito. Edu, a Cris aqui, a Cristiane Rocha, ela comentou, nós benzedeiras temos o nosso altar ancestral de ancoragem. Esse altar, o que seria? Seria um altar simples? Como é que é? Vela, água? O que vai num altar de uma benzedeira? A vela com copo com água é um símbolo de local de ancoragem de energia para as benzedeiras. Eu, com os meus alunos, a gente trabalha com os 4 elementos, porque eu tenho muito apego aos 4 elementos e eu ensino isso a eles. E como eu trabalho dentro de uma visão mais com a espiritualidade, então eu sempre gosto de honrar e relembrar os meus ancestrais. Sim. E eu peço a proteção deles durante um trabalho de benzimento. Então, por exemplo, no meu altar, eu tenho uma foto da minha avó, no meu altar de benzimento. Da minha avó, com quem eu morei, e ela que colocava o copinho com água lá da televisão. Ela não era benzedeira, mas eu tenho um apego muito grande e ali eu ancoro a minha ancestralidade. Sim. E eu sempre vou trabalhar, peço a força deles, assim, ó, me guarda aí, eles são os meus guardiões nessa hora. Assim, ó, sou neto dos 6, protege eu aí. Se a minha família física não me apoiar, quem dirá espiritual, né? Então. Entendeu? Quem dirá? A gente costuma dizer, muitas vezes a pessoa procura linhas de trabalho, de ancestralidade, como por exemplo, a gente vai falar muito de Quimbanda por causa dos meninos que estão chegando aí, falar de Quimbanda. E uma das perguntas que a gente faz sempre é assim, como é que tá a relação sua com seus pais? Mesmo que não esteja bem, você já resolveu isso consigo mesmo? Não dá, Magog, porque meus pais já faleceram. Ah, então aí é a hora, aí que você deveria ir lá e começar a apaziguar isso daí, porque a pessoa quer trabalhar com ancestralidade de morto que nunca viu, não conhece, e às vezes o seu bisavô, tataravô, e esquece que no nosso sangue, no nosso DNA, como no
Drácula de Bram Stoker, ele diz, né? Aqui corre o sangue de Átila, o Uno. O cara tem orgulho de ser um dracone, né? De ser um dragão, né? De ser de uma linhagem. Então, esse poder da ancestralidade, ele dá força, né, cara? Porque tá no nosso sangue, tá no teu DNA. O teu bisavô, tataravô. Parte do conhecimento e do axé, do ogé, do ki, do chi, do mana, do prana, todo esse que é a energia vital, tá na gente. Sim, né? E eu começo com meus alunos exatamente por esse caminho. Primeira coisa, vamos montar um altar ancestral para ter essa proteção. Vamos começar da pessoa mais próxima a você que já faleceu. Vamos começar com alguém que já tá, que já gosta de você, para dar menos trabalho. Aí você vai começar um trabalho com esse altar. Eu falo que o altar é a materialização desse contato espiritual. Então, assim, se você deixa seu altar empoeirar, se você deixa a água do cálice lá, vamos falar, coloquei o copo com água, a água evaporou. Você se descuida. Como que você tá? Que tipo de relação é essa? Você acha que você pode ligar pro seu antepassado só uma vez por semestre e ainda pedir favor? Né? Que é oportunista. Então, eu sempre trabalho com eles dessa forma, começando por um ancestral mais próximo e a gente começar isso de criar essa relação. Aproximar-se, né? É uma necessidade de primeiro se aproximar para depois cultuar. E ganhar responsabilidade. Responsabilidade. Olha só que interessante, Edu. Às vezes eu tenho que te cortar um pouco, Edu. Tranquilo. Me desculpa, me perdoa. Imagina. Mas é que eu leio aqui. Espetacular a palestra do Edu. Aí pelo nosso palestrante também, Jorge Flores, mandando aqui para você. O pessoal falando, olha, não consigo parar de assistir. Ainda bem, ainda falta só as 18 horas, então fica tranquilo, ainda vai ter muita coisa, né? Então olha aqui, ó, o Alchemy, né? Ele colocou Alchemy Co-Design. Infelizmente o cristianismo ofuscou isso e minha mãe não herdou por conta de crenças limitantes, apesar de nunca ter duvidado do próprio pai. É uma coisa bem interessante, né? O quanto de gente que foi podada de trabalhar com isso por medo de ser taxado como uma bruxa do bairro, como ser taxado de alguma forma. Então, você acredita que nesse momento, e você é um personagem muito importante para isso, de quebra de tabu? Porque você quebra tabus. Sim. Pô, pra começar, quando eu te conheci... Uma das coisas, eu não sei se você se lembra, mas eu sempre comentei. Falei assim, nossa, Edu, eu vi tua logo lá, vi as cores, achei, pô, cara, que bacana, vou querer pegar uma coisa assim que eu achei bacana. A cor é forte, achei o roxo muito legal. E ao mesmo tempo, o primeiro trabalho que eu vi falando sobre benzimento, eu fui um dos curiosos que pensou assim, cara, ensinar benzer? E aí eu vi pessoas no Facebook comentando assim, ah, pronto, agora vou ensinar a benzer, agora não falta mais nada. Cara, aí, de verdade, Edu, eu tenho que te falar, cara, você desmistificou um conceito que... Porque eu não era o cara que não sabe que se projeta uma força, eu não sou o cara que não conhece o Reiki, o Tai Chi Chuan, eu não era um bobão. Mas eu falei, cara, é verdade. Pô, o cara ensina benzimento, velho. E aí... Pelos vossos frutos vos conhecereis. Você tem muito aluno, tem live todo dia. Cara, todo dia o cara tem live. 7 horas da manhã, você pode acordar, o Edu te desperta. E aí vem aquela coisa, e o pessoal tem resultado. O pessoal tá tendo muito resultado. Eu vejo seus alunos ali que são apaixonados por você, pelo teu conteúdo. Então, essa é a questão. Você acha que você quebrou um pouco desse tabu dos últimos anos aí, de que é possível ensinar? Sim, de certa forma sim, porque é um trabalho que a gente tem feito. Foi o primeiro que eu vi, eu tenho que te falar. É um trabalho que a gente tem feito e hoje acho que a gente influenciou, né? A gente vê hoje algumas pessoas já falando também disso, isso é legal, eu acho bacana isso, ver que a gente tá fazendo esse resgate, é como isso acontece muito, o que o Alquimia falou, que muita gente que vem fazer o curso de benzimento chega com esse ressentimento de que, eu não aprendi, na época eu frequentava uma igreja X, um lugar Y, e eu neguei. Minha avó queria passar e eu não peguei, minha mãe quis passar e agora já faleceu. Então, a gente tem feito esse trabalho de desmistificar, tem dado bons frutos. Sim. E eu assumi, e isso que você falou, né, as pessoas diziam, pronto. No começo eu levei tanta pedrada, mas tanta pedrada. Cara, nossa! Eu tinha vez que aparecia no Facebook um patrocinado teu,
E eu vi que tinha 40, 50 comentários. Aí o que eu fiz? Vou lá ver, né? Pô, um curso novo, pô, um curso, né, bacana. Aí clicava, muita gente via naquilo a oportunidade de aprender uma arte milenar, ancestral, e outros tipo, nossa, mas será que é possível aprender a benzer? Não é interessante isso? E aí você quebrou um tabu, né, cara? Você foi lá e criou uma metodologia. Transformou aquilo de uma forma que a pessoa consegue a obter resultados daquilo ali, né? Agora, Edu, já que você é animista, aqui eu vou pegar ele agora, Alexandre. Não vou pegar não, porque eu sou da linha dele também. Então não tem como. Olha só. Olha que coisa interessante. As mães, muitas vezes, a criança estava com algum tipo de doença, sei, diarreia, qualquer coisa, levavam para benzedeira e curavam. Aí eu te pergunto, se fosse um poder da crença, de uma hipnose, ou apenas uma sugestão, como a criança curou? Essa tem que ser colocada adiante. Porque eu sei, a gente conhece a parte da hipnose, a gente conhece o poder da autossugestão, o poder da crença, o poder do inconsciente, mas nós temos que entender que, e nesses casos, que uma criança tem 4 meses, e ela foi lá benzer e curou. Tem a menor consciência do que está acontecendo, não tem condições de entender o que está sendo feito ali. Exato. E as transformações aconteciam. Cara, tem um monte de coisa incrível, né? Como você falou, a gente, por causa da quantidade de alunos, a gente vai tendo uns relatos. Tem um relato que eu vou contar rapidamente para não ocupar muito tempo. Não, mas fica tranquilo que você tá num tempo ainda de mais uns 20 minutos ainda entre perguntas. Ótimo. Mas aí é bom que a gente responde várias. Mas eu tenho uma aluna que acho que foi o caso mais incrível. E o pessoal tá falando que tá maravilhoso, tá especial demais, então... Vocês estão querendo um Enob Edu? Edu Nobre? Aí é outra alçada. Vou tocar um sambinha aqui. É o próximo, vai ter. Falei. Então, é uma aluna minha que o marido dela ia fazer uma amputação de um dedo por necrose. Caraca. E aí ele tinha um último exame. E ela fez o curso de benzimento e ela começou a benzer todos os dias o pé do marido. No último exame tinha começado a remissão. Os remédios começaram a fazer efeito. Caraca. E aí ele não precisou amputar. Assim, em resumo, não tá... o remédio não tá adiantando. Então, pro último exame, antes da amputação, agora o remédio começou a fazer efeito, tá tendo a remissão da necrose, tá tudo bem, não vamos precisar amputar. Aí ela veio, contou, chorou, caramba... Fingiu normalidade. Não, eu fico assim, falo, caramba, eu nunca fiz benzenecrose. E é por isso que isso é legal que você falou, de a gente ter uma metodologia. Quando você tem um método que você consegue, que a pessoa pode replicar, você permite que ela vá além do que se eu te entregasse um caderninho com 30 rezos para coisas específicas. Eu nunca precisei benzer necrose, nunca encontrei ninguém veio me atender para esse fim. Mas quando a gente tem uma estrutura que a gente ensina, a pessoa pega a estrutura e aplica na situação que ela tá precisando. E aí, esse é um caso lindo, assim, e eu falei, caramba, que legal. Edu, já que você tá num evento online, certeza que vai pintar isso aí. É possível benzer à distância, cara? Perguntaram? Perguntaram? E telepatia vocês viram que existe. Existe, olha lá. Aí, gente, não posso colocar comida na mesa. Agora ficou... Inclusive, tem algum guaraná, algum energético, alguma coisa? Eu gosto. Eu adoro energético. Não, eu não aceitei, porque eu já sou elétrico, cara. Eu sou assim 24 horas. Eu sou. Você também é elétrico, e sou eu que gosto de energético. Eu trouxe meus meus estão ali na geladeira. Por que a gente gosta dessas coisas que a gente não pode tomar? Os que não pode, né, cara? Logo, a gente gosta do que também, não pode. Paulinho é acelerado pra caramba. Inclusive, viu, Edu, posso estender perguntas aqui pra assistência? Claro. Se vocês tiverem perguntas... o Fabrício tiver pergunta, Paulinho, quiser colocar alguma coisa, alguém tiver uma pergunta. Gente, um evento, a diferença é... Não, agora não. Um evento é isso, tipo, vamos colocar perguntas do pessoal aqui que tá mandando. E quem tiver aqui quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí, tá? Que delícia, de maçã. Eu vou montar um sem fio para o som tá bom. Tá, beleza. Show. Então, benzimento à distância. Benzimento à distância. Sim, o benzimento do copo do lado da televisão é um benzimento à distância. Benzer a foto, benzer a roupinha da criança porque não pôde levar ela. Todos são benzimentos à distância usando algum elemento de ancoragem para fazer a conexão. O link. Seja o link, seja a televisão ligada para ouvir o padre, seja a peça de roupa, seja a foto,
hoje, por conta da radiestesia e outras práticas, se popularizou muito a pessoa pegar o nome completo e a data de nascimento. São formas de ter um link. Tendo um link, fica muito fácil você fazer a conexão. Então, sim, o benzinho à distância ele existe e é muito utilizado. Ô Edu, então você tá me dizendo que quando o pastor pede pra levar uma camiseta pra ele orar sobre a camiseta, pra que quando a pessoa colocar e queira ir pra igreja, ele também tá benzendo a camiseta ali, ou ele tá enfeitiçando o cara? Depende aí como você quiser encarar. Pode ser tanto benzer quanto enfeitiçar. Alguma coisa ele tá fazendo. Então, é porque em Telema a gente fala muito isso daqui. Olha só. Você tá doente, eu trabalho pra te curar. Mas se você não quiser se curar, eu tô indo contra a tua verdadeira vontade. Você não quer se curar, cara. Entende? Então, por exemplo, um cara que não quer ir na igreja, mas tem um grupo de oração lá, orando todo dia na novena lá pro cara ir, não estão indo contra o livre-arbítrio dele? Então, isso é o que eu chamaria de ataque energético. Mas é lógico, eu tô buscando esse daí. De boas intenções, já diz o velho ditado, sim, o inferno até é cheio, apesar de eu não acreditar em inferno. Mas o ditado funciona, quer dizer que de boas intenções se fazem coisas horríveis. Sim. Invadem-se, tiram-se, poda-se o livre-arbítrio. Então, assim, cria-se uma batalha energética desnecessária, porque não era o intuito de nenhum dos lados ter essa batalha. Sim. Mas pelo pressuposto bem que eu vou fazer, eu vou tirar o teu poder de escolha, eu vou podar a tua decisão, tua vontade, pra você fazer o que eu quero. Hoje nós falamos que isso daí é uma forma de manipulação energética negativa. Né, cara? Junto com isso daí, eu não te perguntei, mas de repente você conhece, já ouviu falar, mas se é fuçado pra caramba, você vai ter ouvido falar. Já ouviram falar do Jorei? Da Igreja Messiânica? O pessoal conta muitos benefícios, né? A gente tem uma conhecida amiga da Marina lá, chama Nayara. Ela fala que quando ela não tá bem, inclusive ela vai, né, sempre na terapia e tudo mais, ela fala que quando ela vai lá no Jorei, ela sai, se ela fica bem por um longo tempo, cara. Porque possivelmente também tem um lance energético ali muito forte, sim, né? O Jorei é uma outra prática que está dentro desse mesmo grande grupo chamado imposição de mão, né? Então a gente tem o passe, tem o Jorei, tem o benzimento, tem o reiki, são técnicas que vão ter uma manipulação energética. Eu nunca participei, mas já li bastante sobre o Jorei. E tem uma manipulação energética realizada pela imposição de mãos. Pode fazer, fica à vontade. Quando minha esposa fez a iniciação contigo, uma coisa que eu achei interessante é que antigamente ela preparava os banhos dela, normal, mas aí depois ela começou a uma coisa de conversar com as plantas antes do banho. E eu ficava olhando aquilo, né? E eu não questiono. Se funciona, eu não questiono. E aí eu queria entender, a pergunta é, por que se conversa com a planta? Porque realmente ela falava com a planta, dava nome e pedia como se ali tivesse realmente um espírito. Eu queria saber qual que é a tua visão disso aí. Pra quem não sei se todo mundo conseguiu ouvir, eu vou só traduzir aqui pra pessoa que tá assistindo. A esposa dele fez um curso comigo e ela fazia já banhos de ervas, mas depois que fez o curso comigo, ela enlouqueceu e agora ela conversa com as plantas na hora que faz o banho. É tipo isso. Lembrando agora, de onde ela é, Edu, né? Sabe de onde eles são? Não. Manaus. De Manaus. Cara, quem tá lá pra aquele lado e não conversar com planta... É estranho era ela não conversar antes. Ela é do PC, né? Mas entra naquele contexto que a gente dessa visão que eu gosto de trazer, de que não basta você ter o elemento, mas sim você tem que se conectar energeticamente com ele, chamar essa energia para atuação. Eu comparo com os meus alunos da seguinte forma: qual que é a diferença do que a gente está falando aqui do rezo lá para a pessoa ir para a igreja contra a vontade dela e a favor da vontade dela? Quando a pessoa quer, é o desejo, a vontade dela está sendo feita, ela está recebendo aquela energia. Se a pessoa não quer, se torna uma invasão, certo? Olhando para as plantas que trabalham num nível consciencial bem diferente de nós, uma planta não nos invade energeticamente. Então toda uma energia, para ela ter uma atuação, ela precisa ser convidada a estar presente. Porque senão ela se iguala aos desejos mesquinhos humanos. Vamos traduzir em palavras bem simples. A planta não faz o mal. Invadir energeticamente a uma pessoa é ruim, você está tirando o livre-arbítrio dela. A planta respeita o teu livre-arbítrio. Então você fazer um banho de ervas e jogar no corpo, você está conseguindo ali um perfume. Um perfume e, dependendo da planta, um benefício para a pele. Agora, se você quer trabalhar energeticamente, você vai convidar essa energia para estar presente. Assim como num altar, a gente chama uma energia para estar presente, conjura um elemento ali, chama através da vela.
a potência do elemento fogo. Então a gente vai despertar essa energia, chamar esse espírito, essa energia que tá ali para trabalhar com a gente. E você pode fazer isso de diversas formas. A conversa é um jeito simples da gente se conectar de uma maneira que para nós seja confortável. Pode ser dando nome, chamando, conversando. É uma maneira que a pessoa encontra que seja gostosa para a conexão dela. Desculpa se agora conversa com as plantas. Edu, olha só. Já que conversa tanto com planta, tem planta que deve ser mais amistosa ou menos. Comigo ninguém pode. Conversar com ela pra quê? Vamos lá. Ela tem toda uma questão de quente, de ter aquele veneno dela, proteção. Pra que... Vamos lá. Comigo ninguém pode. Eu usaria ela pra proteção ou pra feitiços de combate. Certo. Alecrim. Alecrim, ele é uma planta bastante coringa dentro da prática mágica. Você vai usar ele desde para purificação, energização, algumas magias de romance. Então, assim, ele é muito plural. Sim. Mas a principal fonte para mim do alecrim é ele trazer energia, ele planta da recuperar alegria, né? energia, trazer alegria, trazer ânimo, trazer movimento. Boldo. Boldo. Tô falando umas que eu sei que o pessoal tem em casa. Eu tenho, todo mundo tem que ter. Boldo é bom para purificação. Bom para purificação e para tirar alguns sentimentos negativos. É que a gente sempre tem que lembrar Paracelso, né, que falava similas, não sei o que, similus. Eu não sou bom de latim, meu latim tá enferrujado. Que ele fala que semelhante cura semelhante. E a gente traz muito isso pra magia, onde o boldo atua muito sobre o fígado. Então a gente fala que ele é bom para retirar boas raivas, energias que trabalhariam questão no fígado. Mal absorvidas. Mal absorvidas. É, dissolver coágulos energéticos. Né? Energéticos. Ó, perguntaram uma coisa aqui que eu achei bem legal. Acho que é uma pergunta que pode ajudar muita gente. Ó, Luiz Rodrigues. Ele tem algum benzimento para uma pessoa parar de fumar e até pegar nojo de cigarro? É possível? Sei como é que é, Edu. Aí entra bem naquele ponto que a gente comentou. A pessoa tem que querer. Principalmente se a gente for trabalhar dentro do campo do benzimento, onde a gente não vai invadir a pessoa, a gente vai manter o livre-arbítrio dela pulsando. Mas é possível sim você fazer alguns rezos. E aí, nesse caso, eu gosto de trazer, porque quando a gente tá falando de vício, mexe com a nossa química cerebral, é um negócio porreta. Não é simples, não é uma mudança tão simples, porque a pessoa vai passar por processo de abstinência, é um perrengão. Eu faria o benzimento não só para ela largar, se ela tá com vontade, mas também para aliviar os processos de abstinência. E eu trabalharia muito com jasmim. Jasmim é uma planta que ela ajuda muito a tirar coisas que são compulsivas. Então, bacana. Seja alimentação, vícios, jogatina, coisas que são compulsivas, seus movimentos compulsivos. Eu tenho uma aluna que tá fazendo alguns banhos de jasmim para tirar a compulsão de gasto que ela tem. Caraca. Ela tá trabalhando e tá dando uns resultados bacanas. Ô Edu, olha que interessante você me falar isso daí. Vocês não estão percebendo que eu conecto um trem no outro. Edu, tem um negócio para dar uma diminuída, uma desacelerada aqui. Que às vezes eu até travo aqui fora. Não tá com o HD que é meio lento, entendeu? Ele é rápido demais e aqui fora sai assim. Por quê? Você falou muito da planta viva. Mas claro que nós temos também o banho de plantas, as defumações, tá? Você trabalha com a planta seca, viva, diferença de tratamento, como é que é? Como é que você faz isso daí? Tô parecendo uma Maria Gabriela aqui, cara, né? Porque você usa... Surpresa! Eu sei mais ou menos imitar a Maria Gabriela. Mais ou menos, que vergonha. Marília, desculpa. A gente tem dentro da visão da magia que não é mais forte uma planta fresca do que uma planta seca, porque senão a gente estaria dizendo que um banho é mais poderoso que uma defumação. E não, cada situação pede uma situação, são aplicações diferentes. Por isso, então, a gente pode utilizar aquilo que, dependendo do momento, é mais acessível. Algumas práticas, elas pedem. Não dá para fazer defumação de erva fresca. Não se faz. A planta você tem que... Ou, no caso, eu tenho vaso, eu moro em apartamento, então eu tenho vasos. Plantas que eu não tenho em casa, eu compro seca para utilizar. As que eu tenho, eu uso elas frescas. E quando é para fazer um bastão de defumação ou defumação, eu corto e seco os galhos.
Então eu uso tanto seca quanto fresca. Não tenho mais plantas por falta de espaço, mas algumas eu sempre tenho em casa porque são plantas que eu gosto e que é difícil de encontrar seca. Por exemplo, samambaia. É difícil encontrar. Você me vê aí 200 gramas de samambaia seca, você não encontra. Então, samambaia é uma planta que eu gosto de ter em casa, por exemplo, porque é uma planta que eu gosto de trabalhar para aterramento. Você usa ela para quê? Aterramento. É uma planta do elemento terra e que ajuda a puxar as coisas para baixo. Então, estou com a cabeça tá muito acelerada, muito cabeça, ou tô faz um evento. Faz um evento. Tem que tomar banho de samambaia, chá, então fazer tudo. Claro. Inclusive, antes da pergunta da próxima do Fabrício, 2 recados, pessoal. Olha só, o primeiro deles, para quem quer participar do sorteio, tá? Olha só, do Espelho Negro, tá bom? Dessa live aqui do Edu, já tá aí, tá? Onde vocês mandam o Pix aí, já estamos na reta final aqui com o Edu. E assim, eu já sei que a maioria tá fazendo agora assim, por quê? Porque gente, temos outras pessoas também que vocês gostam também. Eu sei que vocês querem que o Edu fique aqui mais umas 5 horinhas. Mas o Edu, pelo jeito, não gosta também de falar, não é muito didático. Então, infelizmente, o Edu, só vamos conseguir ficar essa 1h30, 1h50, tá? Segundo recado é que o Marcelo Deodébio, tá? Eu vou passar depois dos patrocinadores, que assim no final da palestra do Edu. O Marcelo Deodébio me mandou aqui, gente, eu vou ler aqui, tá? Então, deixa eu só ver aqui que tô meio embaralhado, peraí. Enquanto você procura e vai falando, eu vou comendo, olha aí. Tá, cada um aqui Olha só. Avisa que a Diamond, a editora dele, vai dar um livro de cabala hermética autografado no sorteio da minha palestra. Eu quero participar do sorteio. Que não estão deixando eu querer fazer o sorteio aqui, ó. Não, eu vou participar. Ó, aí depois, Magog, só me passa o nome e o endereço da pessoa, que eu envio na terça-feira. Então, já estão sabendo, né? Olha o que vem. Vocês querem ver aí o que é o livro da cabala hermética? Marina, pega o meu lá. Eu já vou mostrar, dar uma surra. Porque, cara, é um livro que ficou fora porque esgotou, né? É um dos livros que, assim, é considerado... Marcelo Deodébio, uma das maiores autoridades, aí, sem dúvida alguma, né, da América Latina, aí, em questões de ordens iniciáticas, em questões de cabala hermética, tá sempre palestrando aí. Gente, é um colosso isso aqui. E esse livro é lindo, literalmente. Esse aqui é meu, eu trouxe aí pra vocês terem uma ideia e pra gerar um pouco de inveja. Mas é esse aqui, ó. O livro é maravilhoso, tanto em termos de conteúdo, cara, quanto em qualidade de papel, todo colorido. É uma obra, assim, gigante. Tá, deixa eu ver quantas páginas aqui. Mas, ó, tem muita coisa nesse livro aqui. Gente, esses plásticos aqui é pra proteção, tá? Porque acho que o Deodébio, ele deve imaginar que tem caras como eu no mundo, né, velho? Olha só. Estão vendo aqui? Olha que bonito, Edu. Você que gosta dessas coisas bem bonitas. O trabalho do Deodébio é maravilhoso. Vem os posters também. Gente, olha só. Esse é o livro que será sorteado pela palestra do Deodébio. Aí, o grande Deodébio, meu irmão aí também, né, fora também do contexto daqui do Enob, já que é um dos palestrantes aqui do Enob, é um irmão também que nós já fizemos uma live, inclusive aqui, sobre maçonaria, né, e sobre esses picareta que aparece aí vendendo Illuminati pra vocês, e vocês compram um pacto pra ficar rico, e o único que fica rico é quem vende, né. Edu, considerações finais. Se você tivesse que dar um recado para quem tá aí, que assistiu sua palestra, achou interessante sobre benzimento, sobre a cultura de ervas, sobre esse animismo, vamos começar. Não tem idade para começar, eu acredito que não tem nada disso. Que conselho você daria aí, de repente, pro Edu 20 anos atrás? Olha, 20 anos atrás... Nossa... Pegou pesado. 20 anos atrás, eu ainda era testemunha de Jeová. Só posso te cortar rapidinho? Marcelo pediu pra te avisar que a sua palestra foi sensacional. Ele está na live aí, gente. Pede pra ele, e ele tem que autografar meu livro de Manaus só pra... Marcelo, o Fabrício falou que trouxe o teu livro lá de Manaus só pra você autografar. E a vantagem qual é? Na terça você vai estar aqui também, né, Fabrício? Então você pode ir lá na Diamond, vai conhecer, ó.
Olha só. O Marcelo mandou aqui que sua palestra foi sensacional e que você tem que ir lá no Mayhem palestrar. Vai ser um No prazer. projeto Mayhem dele. Vai ser um Tá? prazer. Valeu, Deodébio. Vamos lá, continua, Edu. 3 anos atrás eu ainda era testemunha de Jeová. Aí vocês riem, né? Eu bato a palma que é uma beleza, vocês vão ver. É. Então, se eu fosse olhar para Eduardo 3 anos atrás, eu falaria para ele: a tua conexão com a espiritualidade, ela vai depender só de você. Não importa os caminhos que os outros te apresentem, você pode construir o seu. Eu fui bastante machucado pelo cristianismo por ser um homem gay. E eu tentei pôr fim na minha vida. Tive depressão, então conhecer a magia, as ervas, visões religiosas diferentes, permitiu que eu tivesse uma nova vivência com a espiritualidade. E quando eu falo que a magia me salvou, não é à toa. Poder hoje desmistificar o benzimento é um presente. Eu acho que eu já passei por bastante. Eu já passei por bastante coisa ruim, então, por mais que a gente leve a pedrada, a gente já passou por coisa muito pior. Então, eu olharia para o Eduardo e falo assim: conheça, se disponha a conhecer. O mundo vai muito além do que a caixinha que nos colocaram. Fantástico, Edu. Fantástico. E assim, eu não sei vocês, mas eu fui surpreendido com isso. Eu sabia que você tinha sido cristão, não sabia que segmento, né? E não sabia, na verdade, porque eu sempre sei o que o cristianismo fez na vida de muita gente. Na Idade Média eles fariam um pouquinho pior, né? Mas, cara, que história interessante. E eu acompanho o seu trabalho e sei que se eu te fizesse uma outra pergunta, que é uma pergunta telêmica, né? Edu, você vive hoje a sua verdadeira vontade? Porque a verdadeira vontade é aquilo que a gente faz toda manhã e, tipo, independente, cara. Não estão me dando R$1. Eu tô aqui pra te dar um conteúdo porque eu gosto disso. Ah, mas depois tem um curso, tem não sei o que. Cara, na verdade eu vivo disso. É como qualquer escritor. Eu coloco meu pensamento aqui e nada mais justo. Não tô fazendo nada de errado. E eu vejo o seu trabalho e eu quero te parabenizar em nome do Enob, em nome de todo mundo aqui, que com certeza não sabiam disso e ficam muito felizes. Gente, a palestra foi do caralho. Vamos falar o que, achei que tinha censura aqui. Não tem. Aí eu lembrei, não tem como ter censura num evento que eu desenvolvo. Entendeu? Edu, muito obrigado. Se você quiser passar aí um tchau pro pessoal, como te encontra, né? Pessoal, palavras do Edu. Terminando aqui, ô Josiel, você pode colocar pro pessoal os patrocinadores ou você prefere que eu mesmo fale agora? Ó, pessoal, vou fazer o sorteio antes de liberar o Edu, porque é ele que vai abençoar esse aqui, vai benzer esse aqui. Agora a coisa pegou, hein, Edu? Vamos lá? Que conselho aí pro pessoal que você passaria aí, pra como te encontrar, na verdade, como ver seu trabalho, tá? Pode passar. Nas redes sociais, procura Edu Parmegiani, é nome de comida com 2 Gs, só que termina com I. É a única diferença, é fácil de lembrar. No Instagram, principalmente, onde eu faço live de segunda a sexta. Então, tô aí todas as manhãs. Edu.parmegiani. E quem quiser, inclusive, semana que vem, por causa da Semana da Consciência Negra, a gente vai estar fazendo um evento online sobre benzimento, honrando principalmente os saberes ancestrais do povo africano dentro das técnicas dos benzimentos. Então, desde o estalar de dedos, alguns rezos de orixás, a gente vai trabalhar muito para aproveitar esse momento. Eu ia te perguntar do estalar de dedos na hora, mas eu fiquei com vergonha. Que eu falei, será que tem a ver? Então, o estalar de dedo tem alguma coisa também? Tem, e vem desse saber africano, mas aí agora então também vou te convidar pra estar semana que vem assistindo o evento que é o Conto Lá. Sim, sim. Aí deu pra vocês verem que, assim, ó, o cara ele entrou detonando, fazendo uma palestra sensacional, ainda lança uma âncora, né, velho? Entendeu? Termina com uma... Vamos fazer o sorteio? Bora. Marina, como é que faz aí? Peraí, gente. Ô, Marina já sorteou. Peraí. Que rufem os tambores. Poxa vida, vamos lá. Marina, quem que ganhou o sorteio aí? Douglas Toledo dos Santos.
Douglas Toledo dos Santos, tá? Douglas, se você está me vendo, se você está nesse mundo, manda por esse WhatsApp, né? Pode ser no WhatsApp. Para esse WhatsApp o Ou no seu direct. endereço ou no direct do Instagram lá do Frater Magog. Inclusive, viu, gente? Ó, inclusive, saibam Sorteio do espelho. que o sorteio é do espelho. Aqui, ó, a gente só vai colocar lá no correio, tá bom? E vai ser entregue na sua casa. Como é que é o nome? Douglas Toledo dos Santos. Você ganhou o espelho. Inclusive, viu, Marina? Se o Douglas não entrar em contato, como faz? A gente sorteia de novo amanhã. A gente sorteia de novo amanhã. Douglas, entre em contato hoje, tá fácil. É só ir lá no WhatsApp e falar: oi, Marina vai te responder. Beleza? O mais difícil já fez, que era ganhar. Gente, olha só, o Deodeb mandou aqui um super chat, né? Chat aqui pra palestra do Edu. Sensacional a palestra do Edu. Parabéns pelo trabalho bacana e profundo com ervas. Ele mandou aqui 6,66. Será que ele é do mal? Foi a primeira coisa que eu vi. Aí assim, vai lá e olha quantos seguidores, quantas pessoas eu sigo no Instagram. Olha só, Edu, Cristiane falou que você é apaixonante, parabéns pela palestra, sempre muito bom ouvir o Edu, a Regina comentou, e o Enob só tem a te agradecer, e pode ter certeza que isso aqui só é o primeiro passo que nós estamos dando em direção a desmistificar, trazer um conteúdo bacana e principalmente valorizar o que a gente tem de forte aqui no nosso território, no Brasil, e pessoas como você dão muito orgulho pra gente. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu me sinto honrado e privilegiado por fazer parte desse primeiro núcleo de começar, de inaugurar esse projeto que nasceu lindo. Parabéns, é incrível o seu trabalho. Sou teu fã. Tamo junto.